Qual é a frase mais genérica possível que um youtuber de anime deve falar no início de cada vídeo? Bem, eu não pensei em nada ainda, então vamos direto pro assunto. E antes que eu me esqueça, está ativo, seja membro do canal. Se por um acaso da vida você quiser apoiar a adega, tem um plano baratinho para você receber vídeos extras. Por enquanto não tem nada incrível para os membros, mas a ideia é encher de conteúdo extra e exclusivo apenas para assinantes. Se alguém assinar, agradeço desde já o seu apoio, muito obrigado. Hoje resolvi separar algumas curiosidades sobre um etzão que já podemos quase considerar como um clássico. Não é um clássico completo porque precisa passar mais alguns anos ainda, mas beleza. Masogaku em HXH tá longe de ser uma das melhores obras desse gênero, mas é um echarem que tem suas qualidades. A premissa da Terra ser invadida por outra dimensão, sendo basicamente uma guerra entre mundos, onde existe poder mágico, é algo que eu particularmente gosto muito. E ainda você tem um fanservice de extrema qualidade. Então, sem mais enrolação, vamos começar com a curiosidade de número 1, obviamente. A Aine foi quem tomou a maioria dos primeiros do Kizuna, sendo o primeiro membro da Amaterasu a conhecê-lo, a primeira a fazer o Heart Hybrid, o Climax Hybrid, o Kiss Charge Hybrid e o Ecstasy Hybrid, e ainda por cima a primeira garota a dar um beijo nele. Foram muitos primeiros realmente. Como em teoria ela é a heroína principal, então faz um certo sentido, apesar de que eu não gosto muito dela, mas com certeza tem seus méritos, isso eu reconheço. Já na curiosidade de número 2, sobre o nome do protagonista, Hida significa bala voadora e Kizuna significa vínculo ou conexão. Seu nome combina bem com o funcionamento das habilidades do Eros, que é sua armadura, já que o Kizuna usa os laços entre ele e as heroínas para criar um poder maior do que ele poderia fazer sozinho. Já o kanji para Kizuna também pode significar sem feridas. Não sei se eu já mencionei isso em outro vídeo, mas eu gosto muito quando o autor coloca o nome dos personagens tendo alguma relação com sua personalidade ou comportamento, eu realmente admiro isso. Seguindo para a curiosidade de número 3, a Heiri tem a maior capacidade de energia mágica de todos os personagens apresentados na obra, mas talvez com exceção das deusas da criação, obviamente. A capacidade mágica, também conhecida como Hybrid Count, é a energia disponível para usar sua armadura e seus poderes, basicamente. Se o Hybrid Count chegar a 0, a pessoa literalmente vai pro vinagre. E por isso, Kizuna precisa fazer os atos eti semanalmente para que nenhuma heroína faleça, é pelo um bem maior, podemos dizer. Bem, na curiosidade de número 4, ainda sobre a Heiri, no final de Masogaku fica implícito que a Heiri deseja ter um segundo filho com o Kizuna, o mais rápido possível, vale ser ressaltado. Só espero que o protagonista tenha dinheiro suficiente para as fraldas, porque o tanto de filho que ele vai ter com esse harém não tá escrito, mas beleza. Já na curiosidade 5, no volume 8, se não me falha a memória, é o volume que acontece o Heart Hybrid em família, entre o Kizuna, a Nayuta e a Heiri. Apesar de que já sabemos que rolou um Sweet Home Alabama entre a Heiri e o Kizuna no final da obra, com a Nayuta ele nunca cruzou a última etapa dos finalmentes, pelo menos nessa parte não. Ele só fez os atos eti com a Nayuta para conseguir seu armamento de corrupção para poder derrotar as deusas. Eu sei que tem muita gente que gosta de passar desinformação quanto a esse capítulo polêmico, mas o protagonista não cruzou a linha final com a Nayuta, que fique claro isso. Já com a Heiri foi outra história, não tem como eu passar pano pra isso. Na verdade tem sim como eu passar pano pra isso, porque a Heiri foi uma das melhores heroínas pós-anime, isso pelo menos pra mim, lendo a light novel de cabo a rabo, a Heiri foi a melhor heroína pós-anime, melhor que a própria heroína principal, que deveria ser a Aine, que em teoria é a Aine. Bem, na curiosidade de número 6, a aparência da Gravel lembra muito a Halibel de Bleach. Ambas têm o tom de pele semelhante, cabelos loiros, um corpo voluptuoso e usam uma roupa que revela a metade inferior do peito. Coincidência? Acho que não, fica essa menção aqui. Seguindo para a curiosidade de número 7, a Nayuta foi quem criou a tecnologia do Heart Hybrid Gear, além de que foi ela quem implantou em seu filho, o Kizuna,
que foi a primeira pessoa no mundo a ter esse poder, que lembrando, o Heart Hibert Gear e o núcleo mágico das Guerreiras de Atlantis, que é o outro mundo que está invadindo a Terra, são parecidos, mas não são a mesma coisa. A maior semelhança desses núcleos é que são alimentados a partir do poder das deusas indiretamente. Já na curiosidade de número 8, a Yuri Shia é a primeira garota a se apaixonar pelo Kizuna na série, sendo que essa heroína parecia à primeira vista uma garota mais difícil de se conquistar por causa de sua popularidade em Ataraxia. Não tem um momento exato onde ela despertou esse fascínio pelo Kizuna, mas eu chuto que tudo começou quando Kizuna ajudou ela logo na primeira missão da Amaterasu. Diferente da Aine e da Himekawa, a Yuri Shia foi a que mais mudou na questão de personalidade dentre essas três garotas com o decorrer da história. Seguindo para a curiosidade de número 9, vou deixar também uma semelhança física da Heiri com a Shifuyu Orimura de Infinite Stratos, ou Infinite Stratos, tanto faz na verdade. Onde até existe uma ilustração rodando a internet mostrando as duas de frente, que talvez o autor de Masou Gakuen tenha se inspirado em heroínas de outras obras para criar essas waifus, mas nunca teve uma confirmação por parte dele. Já nessa curiosidade de número 10, sobre a irmã da Aine, a Grace, embora ela apareça apenas por alguns segundos durante o episódio final da primeira temporada do anime, seu design físico pode ser mais maduro do que comparado com a light novel, e de fato, nas ilustrações da novel ela parece mais jovem, o que deixa uma dúvida no ar do porquê dessa mudança. Poderiam até falar que como é um anime ecchi, eles resolveram deixar a aparência dela mais velha para não criarem polêmica, mas não podemos esquecer que existe a Sylvia já nessa obra, então não faz sentido isso, sabe? Bem, na curiosidade de número 11, quando a Hayuru faz o hybrid com o Kizuna, ela geralmente faz com roupas temáticas de gatos. Basicamente todos os hybrids com a Himekawa acabam levando para esse lado do cosplay, não sei porquê. Pra quem curte, com certeza é um prato cheio. Já na curiosidade de número 12, a Nayuta uma vez brincou que a Heiri poderia ser a primeira a ter um filho com o Kizuna. No entanto, as primeiras a engravidarem acabam sendo a Gravel e a Zelcione. Isso torna este um dos poucos momentos em que a Nayuta estava errada na história, talvez sendo o único momento. Continuando sobre os filhos do protagonista, na curiosidade 13, as heroínas que engravidaram até o último volume da novel foram a Gravel, a Zelcione e a Hayley, literalmente nessa ordem. Se repararem, nenhuma das heroínas principais está nessa lista. Não sei exatamente o motivo, mas na questão da Hayley faz sentido porque ela ganhou bastante popularidade na reta final da história de Masou Gakuen, então faz sentido, faz um certo sentido. A única menção às heroínas principais é que elas querem ter filhos com o protagonista, isso é algo garantido pelo menos. Já na curiosidade de número 14, a Nayuta é a única humana a se transformar em uma deusa incompleta e mais tarde em uma deusa verdadeira. Após os acontecimentos do anime, a Nayuta acaba roubando o poder do núcleo do mundo de Vatlantis, tornando ela quase uma deusa. Já no arco final da história, como a deusa da criação precisava ser derrotada, assim a Nayuta acabou ficando no lugar dessa deusa para que os universos não fossem destruídos, tornando ela uma deusa completa. Por fim, na última curiosidade, a de número 15, o Kizuna pode ser considerado o personagem mais poderoso ao lado da deusa da criação em Masou Gakuen, e isso se deve ao fato do Heart Hybrid Gear do protagonista ser literalmente o núcleo da Terra, que é o que dá energia ao planeta inteiro, assim como mencionado nos últimos volumes da novel de Masou Gakuen. O tamanho do poder é tanto que ele conseguiu bater de frente com a Thanatos, a deusa que controlava o universo da obra. Para um ecchi pesado, isso foi muito bem trabalhado, por sinal. Vale a pena você dar uma conferida nessa light novel. Dito tudo isso, essas foram algumas curiosidades que separei sobre esta bela obra. Em breve quero trazer um vídeo focado no final de Masou Gakuen. Eu já cheguei a fazer um resumo pós-anime aqui no canal, mas quero refazer tudo em um só vídeo para deixar a qualidade um pouco melhor, pelo menos um pouco, sabe? Porque vídeo antigo não envelhece muito bem. E no mais, inscreva-se, confira o sininho e até uma próxima! Você ouviu e assistiu, ou só ouviu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação e considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.